E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Davi, sou do Vida Pura, e esse é o 12º episódio da série 119, A Rota da Obediência. Vamos que vamos! Bom, esse é o 12º episódio, e isso significa 3 meses da série 119, A Rota da Obediência. E glória a Deus por isso! Nos últimos 2 episódios, nós vimos como a humildade é imprescindível na verdadeira obediência. E como que, sem ela, não há relacionamento com Deus. Chegamos à conclusão de que obedecer envolve se humilhar. E vimos, através do salmista e de tantos outros textos bíblicos, do que de fato se trata a verdadeira humilhação, tendo como nosso maior modelo e exemplo prático e vivo dessa relação intrínseca entre humilhação e obediência, o nosso Senhor Jesus Cristo, que, embora sendo Deus, não se apegou a isso, mas se humilhou, vindo em forma humana e sendo obediente até a morte, e morte de cruz, tendo como alvo de sua obediência a glória de Deus, sendo assim exaltado por Deus acima de todo nome, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Cristo é o Senhor, alcançando assim o objetivo supremo de sua obediência e sacrifício na cruz, a glória de Deus Pai. E é justamente esse que é e deve sempre ser o objetivo de toda humilhação, de toda obediência, reconhecer e testemunhar da glória de Deus. E é o que nós vamos ver o salmista fazendo nesse 12º bloco do Salmo 119, que é formado dos versículos 89 ao 96, que começam no seu original com a letra hebraica Lamed. Até aqui o salmista estava se humilhando diante de Deus e reconhecendo de forma íntima e sincera toda a sua situação. E agora, com o coração totalmente exposto, ele começa a reconhecer e confessar, cumprindo o texto de Filipenses 2, do 10 ao 11, quem, de fato, Deus, na pessoa de Cristo, tem sido para ele, admitindo e reconhecendo o total senhorio de Cristo sobre a sua vida. E com isso, vamos entender que a verdadeira obediência dá testemunho ao mundo de quem Cristo é. O que nós vamos ver nesse bloco são os atributos de Deus na pessoa de Cristo que têm sido revelados ao salmista nesse processo que ele tem vivido de conhecer a Deus, que só a vida trilhada na rota da verdadeira obediência tem acesso e manifesta ao mundo através de um novo coração que transborda da graça de Deus e que é produzido por Cristo no novo nascimento. Como John Piper diz, Deus nos criou para conhecê-lo, amá-lo e demonstrá-lo. E o que temos visto nessa rota de obediência trilhada pelo salmista? No início, ele admirando a vida daqueles que vivem verdadeira obediência. Ele então, atraído pelo Espírito Santo, reconhece que só essa vida baseada na palavra de Deus pode gerar nele pureza. Então, pede a Deus por essa vida. E Deus concede nova vida a ele, na qual ele passa a conhecer verdadeiramente a Deus e passa a ter, nesse relacionamento, o verdadeiro contentamento. E isso acontece pois o amor de Deus o alcançou e está levando ele a cada dia mais e mais a também amar a Deus. E todo esse processo gera nele uma vida que constantemente, à medida que esse amor por Deus cresce, se humilha cada vez mais diante do seu amado. E esse humilhar constante diante de Deus, em verdadeira obediência a Deus, começa a transbordar, de forma que cada vez menos se vê o homem salmista nele, mas sim os atributos de Deus na pessoa de Cristo, manifestando ao mundo não mais quem o salmista é, mas sim quem de fato Cristo é. Fazendo eco ao que João Batista expressa em João 3, do 29 ao 30. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Que após esse episódio, o nosso amor por Deus cresça ainda mais e que o anseio do nosso coração seja transbordar da sua graça, manifestando ao mundo quem Cristo é e o que ele tem feito por cada um de nós. Primeiro atributo, a verdadeira obediência a Deus dá testemunho da eternidade de Cristo e de sua palavra. O versículo 89 do Salmo 119 diz: A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Pedro diz em 1 Pedro 1, 22 ao 25: Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero,
Amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Fazendo uma referência a Isaías 40, do 6 ao 8. A palavra de Deus é eterna e definitiva com ou sem a nossa obediência a ela. Porém, quando obedecemos a palavra de Deus, vivendo ela na prática, estamos dando testemunho e reconhecendo que ela é a única e definitiva verdade eterna e absoluta sobre todas as coisas. Tanto para o nosso eu pecaminoso, quanto para aqueles que ainda estão em trevas. Já quando não obedecemos, abrimos espaço para o relativismo e a incredulidade, que infelizmente tem dominado tantos púlpitos, gerando uma apostasia disfarçada de evangelho, que gera por fim uma igreja morna, que se não se arrepender, será vomitada por Deus. Segundo atributo, a verdadeira obediência a Deus dá testemunho da fidelidade de Cristo em tudo aquilo que ele faz. No versículo 90 do Salmo 119, o salmista diz: "A tua fidelidade é constante por todas as gerações. Estabeleceste a terra, que firme subsiste." Davi diz no Salmo 36: "Há no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Ele se acha tão importante que não percebe nem rejeita o seu pecado. As palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras. Abandonou o bom senso e não quer fazer o bem. Até na sua cama planeja maldade, não há nada de bom no caminho a que se entregou. Ele nunca rejeita o mal. O teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. A tua justiça é firme como as altas montanhas, as tuas decisões são insondáveis como um grande mar. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. Como é precioso o teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhe dás de beber do teu rio de delícias, pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Estende o teu amor aos que te conhecem, a tua justiça aos que são retos de coração. Não permitas que o arrogante me pisoteie, nem que a mão do ímpio me faça recuar. Lá estão os malfeitores caídos, lançados ao chão, incapazes de levantar-se. E Paulo diz em 2 Timóteo 2, do 11 ao 13, esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Cristo é e sempre será fiel em tudo aquilo que ele faz, com ou sem a nossa obediência. Porém, quando obedecemos, damos testemunho do seu amor e da sua justiça operantes em nós, evidenciando os sinais da sua salvação em nós. Já quando não obedecemos, revelamos que o negamos como Senhor de nossas vidas. E com isso, manifestamos não uma infidelidade da parte dele, mas a nossa infidelidade. E com isso, declaramos de forma tola e arrogante que não é ele o Senhor de nossas vidas, mas sim nós mesmos. E por isso também somos negados por ele. Afinal, como já foi dito, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E é importante lembrar também que, assim como Mateus 28:18 diz, Cristo foi feito Senhor sobre o céu e a terra, e isso inclui também as vidas daqueles que em sua tolice o negam como seu Senhor. O que já puxa o terceiro atributo. A verdadeira obediência a Deus dá testemunho do total senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Que é o que o salmista expressa no versículo 91 do Salmo 119, que diz: "Conforme as tuas ordens, tudo permanece até hoje, pois não há nada que não esteja a teu serviço." Quarto atributo, a verdadeira obediência a Deus dá testemunho de Cristo, que é a palavra viva de Deus como única e verdadeira fonte de contentamento. No versículo 92 do Salmo 119, o salmista diz: "Se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído." E o que é a lei de Deus? A palavra de Deus. E quem é a palavra viva de Deus? Jesus Cristo. João capítulo 1,
versículo 1. No início era o Verbo, ou seja, a palavra, e a palavra estava com Deus e era Deus. Quando obedecemos a Cristo, não cedendo aos nossos desejos de ver pornografia, de se masturbar, de se envolver com qualquer imoralidade sexual, com qualquer idolatria do coração, ou seja, com qualquer tipo de pecado, nós estamos dando testemunho de que não há nada, nem nenhum outro tipo de prazer que pode superá-lo. E com isso, então, testemunhamos de que nada fora de Cristo importa ou tem algum valor. Como Paulo diz em Filipenses 3, do 7 ao 9. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. E antes que a galera que defende que eu só preciso receber e crer em Jesus como meu Salvador, mas não preciso reconhecê-lo como meu Senhor, diga, tá vendo aí, justiça de Deus que se baseia na fé e não na obediência. Deixo aqui a fala de Tiago 2, do versículo 17 ao 18. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Quando não obedecemos a Cristo, estamos com isso criando ídolos no nosso coração e buscando prazeres onde só encontraremos morte no final. Quando não obedecemos a Cristo, vivemos o que Jeremias diz em Jeremias 2, do 11 ao 13. Alguma nação já trocou seus deuses? E eles nem sequer são deuses. Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. É isso o que a gente faz quando troca Cristo pela pornografia ou por qualquer outro pecado que seja. Quinto atributo. A verdadeira obediência a Deus dá testemunho de Cristo, que é a própria palavra viva de Deus, como única e verdadeira fonte de vida. O salmista diz no versículo 93 do Salmo 119, jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. Em João 6,28, o povo perguntou a Jesus o que eles precisavam fazer para realizar as obras que Deus requer. E nos versículos seguintes, Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão do céu. Declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Quando obedecemos a Cristo, damos testemunho de que ele é a própria vida manifesta, como João declara em 1 João 1:2, e que nós que estamos desfrutando dessa nova vida que ele realiza em nós e que, como já foi dito, é marcada pela verdadeira obediência, fomos dados pelo Pai a ele. E por isso testemunhamos ao mundo que pertencemos a ele, e por isso podemos ter convicção de sua salvação em nós. E é o que o salmista declara no versículo 94 do Salmo 119. Salva-me, pois a ti pertenço e busco os teus preceitos. Paulo reafirma essa mesma verdade quando orienta Timóteo a não se associar com aqueles que distorcem o evangelho em 2 Timóteo 2,19, dizendo, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição,
o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. E por isso o salmista conclui esse 12º bloco de versos do Salmo 119 dizendo: os ímpios estão à espera para destruir-me, mas eu considero os teus testemunhos. Tenho constatado que toda perfeição tem limite, mas não há limite para o teu mandamento. Podemos entender que, se tratando de perseguidores, não necessariamente devemos sempre aplicar esse termo a outras pessoas. Existem 3 adversários principais na nossa luta contra o pecado e a favor da santidade: o diabo, o mundo e a nossa carne. E esses 3 estão sempre à espera de um momento oportuno para nos destruir. E destes 3, há um inimigo interno que pode atrapalhar o nosso processo se baixarmos a guarda: a nossa carne, ou seja, nós mesmos. E por isso, como filhos de Deus, temos sempre que estar atentos aos nossos gatilhos e territórios de risco do pecado e fazermos como o salmista no versículo 95, considerar somente aquilo que a palavra de Deus diz. E com isso também teremos a mesma conclusão que o salmista no versículo 96. Tenho constatado que toda perfeição tem limite, mas não há limite para o teu mandamento. Por isso que o que Paulo diz em Romanos 12:2 é um dos textos-chave de todo o processo do Vida Pura. Pois é exatamente isso que o salmista, assim como todos aqueles que andam em verdadeira obediência, estão vivendo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Conseguiu perceber o tamanho da responsabilidade que o testemunho da nossa vida tem no mundo? Ele pode apresentar àqueles que ainda estão em trevas uma salvação possível ou uma perdição irrevogável. Pois se professamos ser cristãos e filhos de Deus, mas não vivemos em verdadeira obediência, pense que Cristo estamos apresentando a essas pessoas. Mas perceba também o tamanho da honra que tem o testemunho de uma vida vivida em verdadeira obediência. Ele apresenta ao mundo quem de fato Cristo é. Pois viver em verdadeira obediência é manifestar ao mundo que estamos sendo transformados por Deus à imagem de Cristo. Nós somos o Vida Pura e não desistimos da santidade. Até o próximo episódio.